começando mais um Arquivo Musical, desta vez contando a história do rock e do blues em Mato Grosso do Sul. Lembrando que se você está chegando agora ou então quiser assistir as outras temporadas que já foram gravadas com os pioneiros da música sertaneja e com os pioneiros do samba e do choro, você acesse no YouTube Arquivo Musical ou então na nossa página do Facebook. No programa de hoje eu tenho um convidado especial que é o fundador da banda Rivers, uma banda de muito sucesso aqui em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul. Eu falo com Rodrigo de Barros Paiva, né? Mas todo mundo te conhece como Rod Rivers. É. Não tem jeito, né? É verdade. E aí, tudo bem? Tudo Bem-vindo bem. ao Arquivo Musical. Obrigado. A gente se esbarra na universidade de vez em quando, né? Rodrigo, bom, você é daqui de Campo Grande mesmo, né? Só. Você tem uma história de música de família, né? A gente estava conversando, vocês são 4 irmãos, 3 músicos, Sim. né? Que é você, a Jane e o Roger, né? Isso. E aí, como é que foi? Quando é que você começou a se interessar pela música? Como assim, você é o mais velho deles? Eu sou mais velho. Você que puxou todo mundo? É porque meu pai, ele é músico, ele foi músico profissional uma época. Como que chama seu pai? É Paiva, né? Todo mundo conhece como Paiva, mas essa época profissional dele foi em Dourados. Ah, certo. Quando ele veio para Campo Grande com a Ele é minha mãe, multi-instrumentista, né? ele toca de tudo um pouquinho. O pessoal tem uma época que lembra dele tocando harpa, tem gente que lembra dele tocando violão, tem gente que lembra dele tocando teclado, mas a paixão dele é o piano, né? O instrumento de técnica. Bom, imagino que ele tocando harpa, você deve ter tido uma influência bem variada, né? Sim, a minha família sempre foi de ouvir, assim, polca paraguaia, chamamé, sertanejo, ou seja, tipo, você não vai ver, assim, os discos da minha mãe, nenhum disco de rock. Eu que trouxe isso de fora. E né? como que você se apaixonou pelo rock? Foi através de uns amigos. Eu tinha alguns vizinhos na rua abaixo onde eu morava que ouviam rock, né? Que eram gaúchos e eram de fora, e a família toda ouvia rock. E aí a primeira coisa que me chamou a atenção foi o ritmo, né? Que é muito diferente do que eu estava ouvindo. Né? E eu comecei meio pesado demais, foi com Sepultura, né? Poxa. E aí a curiosidade minha foi saber de onde que eles tiraram aquilo. E aí eu fui perguntando para a gente não tinha, né, internet que nem né? tem hoje, então foi pergunta para pergunta para outro, vai atrás. E aí eu fui cair no rock da década de 70, que é o Black Sabbath, que é o Led Zeppelin, o Deep Purple, né? E comecei a pesquisar esse tipo de som. Nisso começou a abrir um leque imenso de som. E eu acabei ficando nessa área do hard rock e do classic rock, que hoje a gente faz mais. Né? Você começou a tocar assim com quantos anos? Eu comecei com teclado aos 11 anos, por influência do meu pai. Aí, aos 12, eu comecei a pegar o violão. Tudo praticamente sozinho, porque o meu pai queria muito que eu fosse tecladista. Né? Assim, eu lembro que ele ficava do meu lado, tentando ensinar e tal. E eu não dava, sabe aquela coisa, eu vou tocar para agradar meu pai, né, tal. Mas isso foi muito bom para mim, porque a formação de um músico piano, tecladista, ele te dá uma visão ampla, né, de harmonicamente notas. falando, né? E aí o violão, pedi para ele me ensinar, ele falou assim, olha, se você quiser aprender o violão tá ali, você se vira, tem material aqui, meu pai dava aula na época de violão. Aí eu corri atrás das revistinhas e comecei a me trancar no quarto, às vezes 4 ou 5 horas por dia. Eu esquecia da vida com o violão lá dentro. Minha mãe batia no quarto, você não vai almoçar não. Chegava da escola e pegava o violão e esquecia da vida. Não vai almoçar. E que eu comia, voltava para o violão de novo. Eu sempre tive essa paixão por instrumento, né? E aí foi do violão para a guitarra, foi um pulinho, né? Você montou a sua primeira banda, você disse que teve umas outras bandas de garagem antes do Rivers, né? Foi. É a Rivers, né? É a banda, né? Eu tive, aos 14 anos, eu tive uma banda de garagem que a gente tocava, basicamente, era heavy metal. Assim, esses heavy metal clássicos, que é o Iron Maiden, né? Que é o Metallica, nessa vertente, assim. Não muito pesadão.
Mas era só por diversão. E aí quando eu conheci... Não chegaram a se profissionalizar, nem... Não. O máximo que a gente chegou numa apresentação foi numa festa de um amigo, a gente chegou assim, o máximo de apresentação foi quando o Bosco fazia na Rock Show uma apresentação num sábado lá, e a gente subiu lá e tocou uma vez só. Que, aliás, era um espaço, né, que sempre fez isso, né? O Bosco sempre teve essa coisa de estar levantando a bandeira do rock aqui, né? E a gente fez essa participação lá. Mas não vingou, assim, né? Era só... E quando que você criou a Rivers? Foi assim, eu conheci a Gi, a minha esposa, no Joaquim Murtinho, e tudo foi por causa de um violão, né? Eu estava com um violão numa aula de sábado, e ela me encontrou ali próximo da escada, começou a conversar, pediu para tocar, daí eu acabei me apaixonando por ela, e fiquei em cima até conseguir. Hoje a gente é casado. E nessa época a gente ficava tocando violão no intervalo. E conversa vai, conversa vem, falei assim, olha, tem um amigo que toca bateria lá perto de casa, minha irmã toca contrabaixo, vamos montar uma banda. A Jane já tocava nessa época? Já tocava, já. E tocava contrabaixo? Tocava contrabaixo. Assim, ela sempre teve essa paixão por contrabaixo, né? Que é um instrumento diferente, né? E aí a gente foi até esse amigo, viu se ele queria, né, montar a banda. A princípio foi só para brincadeira mesmo. E aí a gente ficou assim, um ano... Que ano foi isso? Isso foi em 99. Foi um ano e meio, mais ou menos, brincando. Dentro do estúdio, que ele tinha um estúdio, né, na casa dele, assim, que ele montou para ensaio. E a gente ficava lá, tocando. E o pessoal falava assim, por que vocês não saem para tocar? Vamos. E o repertório, o que vocês tocavam? Nossa, a gente tocava de tudo, assim. Tudo que a gente gostava, a gente tocava. E quem que era da banda nessa época? Era eu. Você na guitarra? Eu na guitarra e vocal. A Gina, na época, ela tinha um violão, eu fazia um violão. Canta também? Também cantando. Aí a Jane também fazia baixo e voz. E o Fernando Biquinho, que era o batera, né? E aí o pessoal incentivava a gente para ir para os bares. E ele falava, não, puxa, ainda não tá legal, a gente só toca para nós, não sei o quê. E aí um chama para tocar na festa de aniversário, a gente ia lá, tocava. E até que um dia a gente resolveu ir nas casas lá. Pode dar uma canja? Não. Pode? Não. Ou seja, antes da gente começar, veio um monte de não, né? Aí um belo de um dia, alguém abriu uma porta pra gente, que foi o Sérgio Cabelo, que era dono do Barfly. E aí a gente subiu no palco, deu uma canja, um intervalo de uma banda. E dali a gente não parou mais. Aí eles gostaram, aí chamaram para fazer aos domingos lá, e a gente começou a tocar, e a hora que viu estava em outro bar também, não sei o que, a hora que viu já estava tocando. Vocês são uma banda que, assim, a gente escuta muito falar, olha, tem muita gente que eu conheço que fala assim, vamos tal dia em tal lugar, porque é a banda Rivers está tocando. Então, assim, eu acho que vocês têm um séquito, né, de seguidores, pessoas que acompanham vocês. Sim, é isso mesmo que acontece? Graças a Deus. Tem muita gente que a gente conhece pelo nome. A gente sabe que o cara está sempre no show, ou se não é no elétrico, é no acústico, que a gente tem a versão acústica também da banda, que é muito legal. E o pessoal vai mesmo no show e está toda semana. E muitas vezes a gente precisa fazer uma viagem, a gente vai tocar fora do estado, fica um fim de semana sem tocar em Campo Grande, eu recebo mensagem no celular, por que vocês não estão aqui, sabe, assim, brigando. E é legal ver isso, assim, né? Uma vez eu perguntei para um fã. Um fã. Falei assim, cara, você não enjoa, não? Eu falei, eu tô enjoado de mim mesmo. Eu falei assim para ele. Ele falou assim, qual que é o seu disco preferido? Eu falei assim, é o Led Zeppelin 4, para mim é o melhor disco do mundo. Eu fico ouvindo. Quantas vezes você já ouviu, né? Ele falou, então, vocês são o meu Led Zeppelin 4. Que legal, né? Depois disso, eu não questiono mais nada de ninguém, assim, né? Eu sei que ele está ali porque ele quer. A gente não obriga ninguém no nosso show, mas o que a gente faz de cima do palco para frente é totalmente de coração.
é totalmente... Não, e eu vejo pessoas daqui. falarem, não, eu vou pedir para Gi tal música, tipo assim, intimamente, né? Você sabe que conhece ali, do palco, mas vira amigo, né? Sim. Entre aspas, né? Vira íntimo. Sim. É como se o fã fosse, como se o artista fosse seu amigo próximo ali, e né? Acaba sendo. Só não fica dentro de casa, mas... E tem gente assim que às vezes... Eu ouvi isso de uma pessoa sábado, ele falando, cara, assim, eu tinha uma outra visão antes de conversar com você. Porque você às vezes está no show, você está sério, né? Você fica concentrado, né? E eu tinha um pouco de receio de chegar perto de você, né? Mas quando eu comecei a conversar com você, eu vi que é totalmente diferente, né? Eu acho que eu não tenho porquê de ser diferente com as pessoas. Eu não sou diferente porque eu enxergo a música como um trabalho. Isso aqui eu ganho a minha vida tocando, né? E eu não sou diferente de um cara que, sei lá, trabalha com construção ou é médico. É o que eu sempre falo, né? O artista, ele não é Deus, ele é uma pessoa como outra qualquer. Claro, eu não vejo só por que ele quê. trabalha ali, né? Se expondo, passando o sentimento dele, né? Justo. Mexendo com o sentimento das pessoas, né? O que é uma grande responsabilidade, Bastante. né? O papo no Arquivo Musical de hoje com o Rodrigo da banda Rivers. A gente para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.